domingos a gente tem a honra de fazer uma parceria o Alma Masculina está fazendo uma parceria com a sua companhia, trazendo alguns convidados que já passaram pelo podcast. E a gente tem a honra de começar o bate-papo de hoje. Eu queria convidar todo mundo para ficar para esse bate-papo com Marcelino Freire, mediado pela Glaura Santos, que é designer do Alma Masculina e da sua companhia, e por mim, uma horinha de conversa para a gente trocar, e no final a gente vai abrir para perguntas. Quem puder estender e compartilhar com a gente as impressões vai ser uma delícia. Marcelino, como é que você gostaria de se apresentar? Bem-vindo à sua companhia. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, parabéns. Estava assistindo ao espetáculo e colecionando aqui frases, até escrevi ali no chat, não se perca atrás daquilo que não te encontra. É uma das frases aí do texto, né? Eu fiquei refletindo também na minha correria constante, né? Às vezes a gente corre para ficar no mesmo lugar. E o espetáculo trouxe tantas reflexões, né? E vem um vírus aí e todo o fluxo das coisas. E a gente tem que ficar em casa, repensando as prioridades. Eu queria até te perguntar, muito prazer, Glaura, estar com você também. Prazer, querido, prazer imenso estar aqui com você. Eu queria te perguntar, Paulo, assim, é porque me veio a curiosidade, esse texto, ele parece casar tanto com a quarentena, ele foi escrito antes da quarentena, e depois você incluiu algumas coisas em relação a esse momento que estamos todos parados, sem correr para lugar nenhum, ou, enfim, ou ele é antigo mesmo, é um texto que você já havia escrito, como é? Profeticamente. Olha, mas me pediram para escrever um texto em que os atores do Brasil inteiro ganham na loteria e viajam pelo mundo, porque esse texto foi escrito em 2014, depois que eu visitei uma exposição do David Bowie, quando ele ainda estava vivo, no MIS, aqui em São Paulo, no Museu da Imagem do Som, e saí de lá muito impressionado, sobretudo com um fato, que ele, no auge da fama, com o Ziggy Stardust, ele encerrou a turnê de sucesso dele, depois que encerrou e falou que não ia mais continuar com o personagem. E aquilo da pausa, né, de você estar no auge da carreira e mesmo assim a gente olhando de fora, né, vendo uma pessoa que às vezes causa inveja, admiração, mas que não sabe o que está acontecendo por trás. E essa pausa me movimentou muito, me provocou muito. Me provocou muito saber que depois outros contemporâneos dele, como Bob Dylan, que se trancou no porão da casa, enfim, vários outros artistas que tiveram essa reclusão no auge e na correria, né? E eu também já passei por muito disso. Não à toa a peça começa com aquelas rubricas, aqueles itálicos, falando que isso aqui é autobiográfico, biográfico, enfim, mistura um pouco de tudo, porque todo espetáculo que eu faço, eu penso que vai ser o último, sabe, Marcelino? E agora, nesse momento de pandemia, fica evidente de que estamos numa guerra com um ser microscópico, nanoscópico, né, como um vírus, e a pandemia trouxe a possibilidade de voltar a esse espetáculo, de rever esses parceiros que participaram da primeira montagem de palco. Em 2015, a gente estreou em Sesc Paládio, em Belo Horizonte, a gente ganhou o prêmio Miriam Muniz para montar, depois fez o CCBB em Belo Horizonte, e a gente parou com esse espetáculo de 2016 para cá. Na época era interpretado por uma atriz, uma mulher, a Samira Ávila, e eu fiquei esses anos todos com essa pausa e a equipe inteira com vontade de voltar a esse trabalho, porque ele faz parte de uma trilogia em que cada trabalho se relaciona com uma área. Esse relaciona com música, o outro se relaciona com artes plásticas, que se chama Passepartout, que vai ser interpretado pela Fafá Renó, e o último, que é o Fora do Mar, que deu origem ao Masculina, para falar de masculinidades, desse ser dentro de um aquário, que é o bicho-homem, né? Que são os bichos-homens, né? Muito bem. Laura, conte aí você. Meu querido, que prazer estar aqui, conversar com você. Eu queria começar dizendo de duas cenas do Heróis que tratam sobre memória da mãe e memória do pai. Eu acho essas duas cenas
de uma beleza rara, assim. E na cena da mãe, ele diz da potência do olhar dessa mãe, que faz com que ele encontre um lugar no mundo, o lugar de dar um passo à frente. Então, a importância desse olhar da aprovação, né, da mãe. E você, Marcelino, você fala muito, né, da importância da voz da sua mãe na sua obra, da voz literalmente, né? Você diz dela ser uma mulher que tinha a poesia na fala e uma mulher que fazia rima sem saber que fazia, né? E que a sua obra tem muito do grito de sua mãe e do silêncio de seu pai. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre esse grito, sobre esse eco do feminino na sua vida e na sua obra. Eu sei que eu fui convidado aqui para conversar com vocês e até responder algumas questões, inclusive a que a Laura passou agora, mas a gente termina a peça de Paulo, a gente ficou com tanta vontade É, de sim. perguntar coisas para ele, né? Porque Pode perguntar, Marcelino. Vamos Pode falar perguntar. sobre isso também. É, Vamos lá. aquela cena da mãe, eu vi tanto no olhar dele, ele criança, tomando um passo à frente ali, e aquele olhar da mãe parece que foi determinante para a construção Sim. que ele é hoje, né? Das escolhas. Uhum. Posso dizer que a Sim. minha mãe é a mesma coisa, a construção, tudo que eu faço vem muito desse berço sonoro, né? A minha Uhum. mãe é uma mulher muito falante, muito sonora e muito teatral, viu, Paulo? Muito teatral. Então, a minha mãe dava vexame, ela era teatral, era teatral no silêncio que ela fazia, no olhar que ela lançava, no grito, no gemido, na ladainha, na reza. O Nordeste é muito teatral nesse sentido. Minha mãe, na hora de rezar, era a casa toda rezava com ela, na hora de chorar, a casa toda chorava com ela. Então, era um permanente teatro, uma permanente tragicomédia. Então, o tempo inteiro eu convivendo com isso, eu sempre falo que a minha mãe me inspirou muito. Igualmente aos escritores, fecha mais aqui. minha mãe a fala lá da minha, a maneira de falar, a maneira de reagir. Então, toda vez que eu escrevo um texto, eu penso na minha mãe. Eu penso que eu estou gritando com ela, compactuando com ela, construo muitos personagens a partir dessa voz feminina, dessa alma feminina. Então, de fato, é uma inspiração constante. E não esqueço. Ela já faleceu em 2010, mas eu escrevo ainda como se ela estivesse aqui conversando comigo. E conversa comigo. Virou Com uma outra certeza. força, sabe? Virou uma outra força da natureza. Quando uma mãe nos deixa, vira uma outra energia. A energia está constante pulsando no que eu escrevo, sabe? Constante pulsando no que eu escrevo. E aí eu queria, estou curioso, Paulo, a sua mãe, ela ainda está com a gente, ela já assistiu o espetáculo, como é que é essa relação ali, aquela cena? Eu fiquei curioso para saber de ti também. A minha mãe, ela é pedagoga e as minhas duas únicas irmãs mais velhas também são pedagogas. Então, eu tive 3 pedagogas dentro de casa, Piaget presente, atuante ali, full time. E tive muitas mães fora da minha casa, porque minha mãe chegou um momento em que ela trabalhava 3 turnos quando meu pai ficou desempregado. E sempre tive um referencial feminino muito forte, nos 2 lados da família. Eu cresci tendo 21 tios, entre Teresina, Piauí e Crucilândia, Minas Gerais. Então, eu sempre brinco que é muita gente para conseguir existir dentro de uma família, né? Ela me educou muito na sensibilidade. Eu cresci ouvindo música clássica, Milton Nascimento. Ela me levava ao teatro. Toda semana tinha um livro que ela me dava. Tinha essa preocupação de formar um filho, também numa questão religiosa muito forte, a tradicional família mineira, cristã, católica, né? A fé muito presente. E uma influência das irmãs dela, que são muito fortes, que
em alguns momentos, até essa história masculina na minha família foi apagada para mim. Uhum. Essa ausência do masculino se fez muito presente, não à toa eu criei uma masculina para ir atrás desses lugares das masculinidades, para além de referenciais da masculinidade hegemônica, da masculinidade que eu não me identificava, e tive uma relação muito forte com minha mãe de incentivar o tempo todo. Ela tinha medo que eu fosse artista, meu pai também, mas ao mesmo tempo ela incentivava. Eu participava do teatro da igreja, depois participava do teatro na faculdade, depois ia e sempre ia. E ela viu esse espetáculo na primeira versão e quando terminou, ela tem uns comentários ótimos, Marcelina, ela fala assim: "Mas foi você que escreveu isso?" Eu falei: "Mãe, tá escrito lá, tá falando, tudo que eu falo aqui é de alguém, na verdade, quando eu falo passa a ser meu também". E não é a Uhum. primeira peça que eu escrevo. E hoje, ontem ela me perguntou, ela falou assim: "Mas como é que é esse negócio de teatro online? Você tem que fazer toda vez ou não pode dar um play, gravar lá, gravar?" Então ela tem uma simplicidade, mas ao mesmo tempo ela tem um encantamento, né, por tudo que eu faço. Meu pai também. Meu pai foi uma relação de amizade, de reencontro muito mais tardia, depois que eu vim para São Paulo, há uns 12 anos atrás. Mas os dois são muito presentes, assim, eles têm muito medo da violência, do país que precariza a cultura, que banaliza a profissão, que não entende isso como uma profissão. Eles têm Uhum. medo de eu passar fome, de eu passar aperto em função das escolhas que eu fiz. Não à toa, em alguns momentos, eu tive muitas profissões paralelas, mas sempre com o lugar artístico e da comunicação por via da cultura muito forte. Uhum. Eu Tem tenho... uma. Você é um Fala, excelente Marcelo. ator. Você é um excelente ator. Essa peça é muito difícil de fazer e você se entrega em todos os momentos aí, né? E outra coisa também, eu acho que eu já tinha falado isso, vou repetir. E a Glaura vai, de alguma forma, eu acho que a Glaura vai concordar comigo. Tem uma excelente voz também, uma voz limpa, né? Uma locução, uma maneira. Talvez aí, Uhum. esse universo todo seu aí, radiofônico, de podcast, também como ator, né? Então tem uma questão tão É, legal. é um aconchego, né? A voz do Paulo. Foi Márcia Brandão também que falou da sua voz, não foi, Márcia Paulo? Brandão falou isso, é. De que tem uma voz que acalenta, assim, né? Além disso, assim, de tecnicamente funcionar muito bem, mas é gostoso de ouvir o Paulo, né? Marcelino, E eu eu, queria te perguntar qual momento da peça mais te tocou, que pergunta, por exemplo, em que momento você cria? Você tem essas perguntas? Você já viveu alguma crise em que você se viu imobilizado na sua criação, nos seus projetos? o tempo inteiro a gente trabalha muito sem resultado aparente, né? A gente não tem um resultado assim que você possa prever ou diagnosticar, né? Então, Não tem um o tempo tração para inteiro você mapear, né? trabalhando não tem muita planilha. Você vai sentindo e vai sentindo aquele mistério e tentando conversar com aquele mistério. Então, o tempo inteiro a gente está nessa crise. Agora, eu sou o tipo de escritor que não cultua o bloqueio. Eu acho que eu não fico insistindo. Estou lá para escrever um conto, escrever um romance, naquele dia não está caminhando, eu vou fazer outras coisas, eu vou ler, aí eu pego uma cervejinha, mas eu estou sempre cercado de livro. Sempre eu estou uhum, escrevendo. Tem gente que diz, você corre tanto, dá oficinas, viaja, quando você podia circular presencialmente, quando é que você escreve? Eu digo, olha, eu acho que você está perguntando quando é que eu digito, porque escrever, eu escrevo o tempo inteiro. sim, Eu não fico muito também, e agora esse texto não vai sair. Eu digo, olha, não saiu hoje, mas eu tenho coisa para fazer hoje. Aí vou fazer uma uhum, faxina no parágrafo, vou reler os poetas. Aí quando eu começo a ler um poeta, eu digo, nossa, essa solução aqui pode muito bem caber aqui na solução desse parágrafo, na solução do destino desse personagem.
Então, o tempo inteiro eu estou trabalhando o movimento, para não ficar Uhum. bloqueado, não ficar paralisado. Eu trabalho dessa maneira. Eu gostei muito, Paulo, das soluções do espetáculo também, e você falou que esse espetáculo foi em 2014, mas essa plataforma, não sei se você sentiu isso, esta plataforma também trouxe outras significações, né? Trouxe outras formas de ver. Em muitos momentos eu vi filme dos anos 70, em muitos momentos eu vi você dentro de um cubo, sendo comandado por um robô que te dava aquelas rubricas. Tanta coisa eu vi ali. Eu vi filme de rock, musical antigo, eu vi tanta coisa. Eu acho que essa plataforma possibilitou essa outra significação, não é? Eu acho incrível essa coisa de Em certo sentido, aproxima um pouquinho a experiência do ator da de escritor, né, Marcelino? No sentido assim de não ter a resposta imediata, né, que você tem no teatro do público. O Paulo agora está experimentando o silêncio ali, né, do como retorno, que é uma coisa que o escritor convive, né, sempre assim com o não saber, né, não ter o retorno imediato assim do que está fazendo. é para você, E Paulo. hã? Para mim, hoje é a terceira apresentação, quarta da semana. É, eu acho que tem uma grande potência na adaptação, na recriação do espetáculo, porque eu quase que voltei na primeira versão do texto de 2014 para agora. Eu parti dele. É quase que assim, o que era seminal ali? O que se perdeu ao longo de uma montagem? Porque essa coisa de dramaturgo vivo tem hora que é um inferno, porque todo mundo é um pouco diretor do espetáculo que você está escrevendo, no bom sentido e no mau sentido, de falar assim, eu acho que essa frase tinha que cortar. E quando você vê, vai virando um pouco Frankenstein o que vai para a cena para o espectador. E para esse momento eu quis voltar à primeira versão, e grande parte da equipe fez parte desde o texto até essa recriação agora, então isso facilita muito, porque a gente tem anos de amizade, de experiência, de trocas, então tem um dialeto comum de muito respeito, de muita ligação com a visão de vida, de criação. Não fica um duelo de egos, que normalmente no nosso meio existe, né? Você já falou disso no Uhum. meio literário e editorial. Então, por exemplo, a experiência de ter uma câmera aqui me trouxe a possibilidade de não fixá-la como se fosse uma reprodução teatral, que ficasse um plano aberto e eu aqui me matando, mas entender que é algo entre o teatro e o audiovisual. É ao Uhum. vivo do teatro? É ao vivo. É teatro? Não sei responder ainda se é. Eu sei que tem elementos do teatral. Seria lá se a TV Tupi, o início da TV no Brasil, se fosse assim, sabe? Eu acho que tem ganhos, por exemplo, que às vezes você está fazendo alguma coisa no palco com as mãos e o espectador não está com foco naquilo. Uhum. Por outro lado, a gente também, durante algum tempo, a equipe se preocupou com a duração do espetáculo, com a transmissão, a qualidade da transmissão, do som, todas essas casualidades e imponderáveis que existem. A gente não tem como controlar a internet de quem está em casa assistindo a gente. A gente não tem como controlar, às vezes, uma queda de energia, um cachorro que late aqui, um avião que passa. Né? A gente não está num teatro, isolado E como você acusticamente, a gente está disse, num assim, estúdio. da sua mãe, né, do comentário dela, mas é ao vivo, não tem como gravar e passar. E você disse assim, ela tem algo que é muito simples, mas isso está acontecendo com pessoas, É. né, de todas as áreas, assim, inclusive do teatro. Isso ainda é tudo muito novo, o que está sendo feito aqui, né? Eu E acho que nesse é sentido, uma experiência nova para todo mundo ainda, né? isso foi muito interessante, né, Glaura? Porque, Marcelino, a equipe inteira estava rejuvenescida pela experiência. Não era só remontar um texto no palco. Era assim, nossa, como adaptar esse trecho? Mudou o cenário, mudou o figurino, mudou o ator, mudou trilha, mudou tudo em função dessa linguagem. E de Uhum. tentar fazer mais do que... Eu não sei se eu vou conseguir me explicar agora, mas mais do que tentar fazer um espetáculo,
é de tentar fazer algo que chegasse nas pessoas, a experiência que essa equipe que está por trás vive com essa história, na qual o espectador pudesse ter proximidade, pudesse compartilhar das emoções, pudesse... Estou parecendo piegas falando assim, mas não é não. É de trazer isso da experiência do teatro, e quando o cinema também acontece, é muito potente. Essa comunicação, esse impacto que, quando você lê um conto, quando você lê um livro, te causa. E não fazer com que esse suporte ultrapassasse isso, sabe? É isso, esse espetáculo... Sim, diga, Marcelino. Não, pode dizer, pode dizer. Esse espetáculo, ele é a segunda montagem, né? Então é muito especial assim que isso tenha acontecido nesse momento de pausa, né? Como o Marcelino disse, nossa, você escreveu isso agora porque é tão atual, né? É tão sobre o que a gente está vivendo, né? Então que essa busca tenha sido, inclusive, de resolver problemas desse tempo que a gente está vivendo. E é bonito também porque existe, eu estou com um texto aqui no final de um ensaio do Marcelino, que eu queria até ler, posso ler? Claro. O que eu gostava, e a saudade agora me diz alto, da minha mãe, costureira, era de seu palavreado, entre minhas lágrimas de agora, e eu, menino, cabisbaixo, em silêncio maravilhado, ouvindo meus livros futuros, que eu escreveria a partir daquela sua fala em movimento. Tá, 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 tá. Não é de hoje esse meu livro novo. Faz tempo. Eu acho que mais uma vez vocês se encontram aí, porque esse espetáculo também não é novo, ele faz tempo, né, Paulo? Então, eu queria, isso é para vocês dois, eu queria que vocês dissessem, assim, do significado, do peso e da leveza dessa bagagem que a gente carrega, né, e que se torna obra, e da importância do tempo que muitas vezes essa obra precisa para realmente criar luz, né? Porque tem o tempo da obra e muitas vezes a obra está pronta, mas a gente não está, né? Então, esses tempos de gestação da obra e do lidar com essa obra, eu acho que Paulo, você já falou muito disso hoje, inclusive, assim, mas eu sei que é uma coisa muito especial, né? Para você, essa gestação, assim como o Marcelino descreve lindamente aqui, ele está dizendo aqui nesse ensaio, né, sobre uma cobrança que sofria de jornalistas e tal, mas tem 10 anos, e aí, cadê o livro, cadê o... né? Não, isso aqui já está em mim, isso é vida vivida, né? Mas não quer dizer que eu vá dar agora, que possa vir agora, e muitas vezes a gente... É uma surpresa para quem está criando também, qual é o tempo de vir, né? Você podia falar, Marcelino. Eu queria comentar. Vocês estão me ouvindo agora? Eu queria comentar primeiro, adorei a sua... Estão ouvindo, né? Eu estou com um problema. Vocês estão ouvindo o Marcelino bem? Para mim está chegando tão picado. Vocês estão ouvindo, gente? Deixa. Sim, ó, Carolina Braga respondeu. Não é comigo. Então, ótimo. Deixa eu colocar um fone para ver. Vou colocar um fone para ver se melhora. Talvez eu é que devesse pôr, mas eu estou sem um aqui agora. Eu estou te ouvindo bem, eu estou ouvindo vocês bem. Vê se o fone melhorou. Melhorou. Sim. Né? Eu queria dizer para você... Opa! Ouvindo? Sim. Ouvindo, sim. Agradecer o comentário da Glaura, que a partir de um ponto meu
livro Bagageiro, né? É um conto que eu ensaio a prosa. Eu falo que a minha prosa vem desses barulhos da máquina de costura da minha mãe. E nesse mesmo livro tem um conto, ensaio sobre o teatro, que é eu conversando com a minha mãe e com meu pai, pedindo para fazer na escola. Daqui a pouco eu mostro um trecho desse conto. Mas eu queria comentar também que parece que a gente está naquela fase do começo da televisão. A gente ouvia muita história dos atores dizendo como que eles faziam na marra a televisão ao vivo. A gente está fazendo essa experiência, os atores e atrizes não pararam de fazer teatro nesse sistema online, trava, está travando, está faltando som, agora mesmo. Marcelino, olha ver se o que você está falando, se a gente está ouvindo. Caiu a conexão. Lembra quando a gente assistia a televisão e tinha que colocar na antena da televisão, bater na televisão? Então, a gente está vivendo um sistema que é muito novo para todos nós, porque fomos atravessados e atravessadas por uma pandemia. Então, isso é muito novo, e o que eu acho que tanto, com certeza, na televisão que foi feita ao vivo, como nesse processo aqui, a gente vê o ator, a gente vê a dramaturgia, a gente vê o texto. Me emocionou profundamente. Um dos primeiros espetáculos para assistir nesse sistema foi com o Elias Andreato. Elias Andreato é meu vizinho aqui, esse grande ator e diretor brasileiro, ele fazendo da casa dele, do apartamento dele, entendendo esses mecanismos todos, mas sendo o mesmo ator Elias Andreato e o mesmo Fernando Pessoa defendido por ele, a poesia de Fernando Pessoa defendida por este grande ator. Era o mesmo Fernando Pessoa, com todas as suas questões existenciais, e era o mesmo grande ator Elias Andreato, que depois eu vi fazendo Oscar Wilde também nesse sistema, com a mesma contundência. A mesma coisa o Paulo. A gente estava assistindo ao Paulo, estava vendo um ali conectado, entregando a sua arte para atravessar as impossibilidades desse sistema todo de plataforma e não deixando morrer o teatro, não deixando morrer nele o sonho. Isso é a coisa mais linda. Então, eu acho que a gente está... É muito novo para a gente saber o que está acontecendo, por ser muito novo o que está acontecendo e muito desafiador o que está acontecendo. Mas é o que nós temos e é a maneira de estarmos juntos e juntas. É a maneira de superarmos isso. É a maneira de a gente sobreviver à barbárie que aí está, ao descaso que aí está, a tristeza que nos toma todo dia. É notícia triste, é desgoverno, e aí o que é que acontece? A gente cria esses casulos de resistência que pode sofrer de conexão aqui, de falha aqui, falha acolá, mas é a mesma grandeza da arte transformando isso, né? Então, é um testemunho que eu gostaria de dar. Que lindo, Marcelino. É engraçado que na quarta-feira meu analista falou uma coisa que virou a chave antes da pré-estreia. Ele falou, Paulo, vocês estão tão preocupados com a qualidade da imagem, da transmissão? Óbvio que estão. Mas tem que lembrar que na guerra as pessoas ouviam orquestra pelo rádio com chiado. Quantos filmes incríveis você viu com super som, ou na sua casa, e que não chegaram em nada para você, em ótima qualidade de transmissão. E quantas peças, lembrando de Peter Brook, né, com tapete ali no meio da África, com seus atores e fazendo acontecer. Né? Quantas situações precárias a gente vive quando a gente está começando ainda a escrever, a atuar, a fazer o que for. Aí isso me deu uma clareza assim de que o que a gente tem que cercar ou proteger é o propósito. Está tão desgastada a palavra, mas é o porquê eu canto, né? É o porquê que eu estou fazendo isso e o porquê de cada um da equipe que se junta para fazer isso, né? Se isso está claro, aí vem a fé mesmo de que isso vai atravessar essa lente e vai chegar. Marcelino, eu queria te perguntar. O que é um herói para você e quais são os seus heróis? Você falou disso um pouco no episódio 7 do Alma Masculina. Quem não ouviu esse episódio, vá lá, episódio 7, primeira temporada do Alma Masculina. O nosso incrível Marcelino fala um pouco disso, mas eu queria que você falasse um pouco aqui. Quem são seus heróis e o que é um herói para você? Eu estou cercado aqui dos heróis das minhas heroínas. Aqueles livros todos que ali estão, foram escolhas que eu fiz na minha vida toda.
Então, muito tempo aqui quarentenado no meu apartamento, desde o dia 20 de março, por sinal, meu aniversário, dia 20 de março. Eu comecei comemorando com quarentena e saindo até hoje saindo para algumas coisas muito básicas. Esses livros aí eu fui revisitar, eu encontrei livro que eu comprei quando eu era adolescente. Então, aqueles livros ali, eles não estão dormindo. É um livro que está sempre acordado. Se eles dormem em pé. Então, quando eu abro um livro daquele, em permanente movimento, aquele livro está. Eu li poetas aí, poetas que já morreram, poetas que escreveram esses versos há 100 anos, há 60 anos. Eles, ao abrir o livro, eles se tornaram contemporâneos meus. Eles estão explicando o que nós estamos vivendo hoje. Então, eu fui revisitar Jean Genet, eu fui revisitar Manuel Bandeira, abrindo dramaturgos aqui, aí você abre e eles se tornam contemporâneos seus. Outra coisa, esses livros aí agora sim, olha que tecnologia apurada. Esses livros não travam. Esses livros não saem do ar. O livro você abre, eles estão em permanente movimento, acontecendo coisas ali dentro daquelas prosas, daquelas poesias, e me abraçando. O que eu acho impressionante é o Federico Garcia Lorca vir me abraçar e dizer: você não está sozinho. Jean Genet diz: eu estou contigo toda vez que eu abro o livro daquele. Esses são Não os meus. deixar em isolamento, né, Marcelino? Não Não estamos sós, né? E olha, não estamos sós. E quando eu olho aqui ao redor mesmo aqui da minha casa, tem ali quadros, tem bilhetes, tem cartas, tem esses livros todos. Isso foram escolhas que eu fiz na minha vida. Eu estou quarentenado, sofrendo com tudo que está, porque isso nos abate muito, né? Essas mortes todas, os descasos todos, mas eu não estou sozinho e eu estou aqui dentro desta casa com as minhas escolhas. E essas escolhas foram fundamentais. Essas escolhas que eu fiz, fundamentais para enfrentar esse presente tortuoso. Porque imagine você, esse tempo todo quarentenado, com escolhas erradas, com coisas que você não fez o que gostaria de ter feito, não fez da sua vida o que você gostaria de ter feito, o espelho está fugindo de você toda vez que você passa por ele. É muito tempo consigo mesmo, mesmo. Eu comigo me faço companhia. E com esses heróis todos, amado. Todos esses são heróis e heroínas que me ajudaram a atravessar a vida. Eu peguei uma hora na mão do Jean Genet, você não imagina o que ele me ensinou. Aí uma hora ele me deixou na mão da Cecília Meirelles, uma outra eu estava agarrado com a Clarice Lispector. E assim tem sido. Esses são meus heróis que me ajudam a voar. Paulo diz desse seu sentimento, de alguma forma, também lindamente, né, em Heróis, que é preciso aconchego em momentos que se precisa ter coragem, né? E eu acho que é muito o que a gente está passando, né? É um momento que está exigindo da gente coragem e conforto para ter essa coragem, né? Eu queria, Marcelino, a palavra, você já disse aí que a palavra, a leitura, né, a palavra do outro tem sido companhia e conforto nesse momento. Eu queria saber se a sua escrita tem sido boa companhia, se você tem conseguido produzir, né, diante de tanta angústia, se essa angústia de repente é até alimento, né, para um momento de produção, se essa pausa tem sido realmente uma pausa também na criação, ou tem sido alimento para escrever? Eu faço voluntariamente um retiro em fevereiro, mas isso é um retiro que eu faço espontaneamente. Vou para uma casinha pequena em Gonçalves, Minas Gerais, que eu aluguei, e fico lá escrevendo isolado. Então, eu já estava chegando do isolamento no mês de fevereiro, trazendo um novo romance, aí veio a quarentena. Aí eu disse: nossa, agora eu vou ler esse romance com calma. Aí eu li o romance que eu havia construído no isolamento anterior. Detestei o romance, fiquei muito angustiado e não mexi mais nele, porque
porque eu não teria estrutura para o que estava lá fora, ainda perturbado com o que estava aqui dentro. Então, eu Sim, não mexi nele, deixei ele quieto e fui fazer outros escritos. descansando. Fui escrever outras coisas do zero e fui fazer uma coisa que eu adoro, que é colagem. Eu adoro fazer colagem, ficar ali com a tesoura cortando, colando. Olha, bacana. Voltei a fazer isso. E o que eu tenho escrito, eu comecei do zero aqui. Alguns escritos falando do momento pandêmico, coisas que eu fui observando nesse período. E a escrita sempre nos acompanha. Aí comecei, da metade da quarentena para cá, um novo romance, que não tem nada a ver com aquele outro, aí eu estou curtindo fazê-lo, porque ele ainda não é uma espécie de coisa que eu tenho que carregar muito mais do que mais pesado do que esses pesos todos que aí estão. Ele, pelo menos nesse momento, ele tem me garantido surpresas. Aí eu estou gostando desse exercício. Maravilha. Marcelino, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem alguma coisa para me perguntar, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você, como uma pessoa das palavras e dos heróis tão poderosos que você tem atrás de você, a nossa consultora de dramaturgia, que é a Adélia Nicoletti, ela me apresentou nessa recriação do Heróis o Água Viva, da Clarice Lispector, que eu não tinha lido ainda. Eu li vários da Clarice, mas não esse. E fiquei chocado com o tanto de heróis que tinha ali. Você reconhece isso, de alguma maneira, o It, ou a Formiga, ou essas digressões que tem entre o banal e o filosófico poético? Você reconhece isso? Isso não há dúvida. Água Viva é música. Ela é um dos livros que ela fala mais de música, no Água Viva. É uma novelinha curta, naquele estilo existencial da Clarice Lispector, mas isso o tempo inteiro de uma beleza. Eu comentei com você quando eu estava vendo o seu espetáculo e dizendo que eu fui colecionando algumas frases dele. Até copiei uma delas ali no chat. Não se perca atrás daquilo que não quer te encontrar. Não se perca atrás daquilo que não te encontra. E Clarice também era circular. A Clarice o tempo inteiro era esse movimento cíclico. Era uma espécie de núcleo emocional que ela trabalhava e as palavras ficavam girando em torno daquele núcleo emocional. A Clarice é muito mais busca do que entende encontro. Então, ela está buscando o tempo inteiro, ela encontra um aconchego aqui na sombra de uma frase, aí vai à busca de novo. E esse livro, Água Viva, é o movimento vivo da água, né? O mergulhar, o estar em movimento, o estar desembocando. Então, o teu espetáculo, não há dúvida nenhuma, tem a Clarice Lispector, Água Viva, e tem o Paulo Azevedo aí, nos seus próprios riachos, nos seus próprios sons, nas suas próprias buscas. Suas águas todas, né? As águas todas. Marcelino, eu queria propor... E tem uma coisa de Água Viva, tem uma coisa de Água Viva também, viu, de Clarice Lispector, que é aquele... Como é o nome daquela água viva que queima a gente quando a gente vai eu acho que é na praia? água viva mesmo. É água viva mesmo. É água viva mesmo. O seu espetáculo tem um quê também disso aí? De queimar a gente. Marcelino, Glauber, queria propor agora, se alguém que está aqui com a gente quiser fazer alguma pergunta, tem muita gente ainda aqui com a gente, eu imagino. Quem quiser fazer pergunta para o Marcelino, fazer um comentário sobre o espetáculo. Você, Paulo, falou de Água Viva. Eu vou mostrar uma curiosidade aqui para você deste livro, só que eu preciso pegar ele ali. Vai lá. Então eu vou só... Mas estou ouvindo vocês. Vou tirar aqui. Espera aí que eu vou pegar. Surpresa. Adoro. Quem quiser fazer alguma pergunta, vai ser uma delícia. Ter algum comentário, enfim, quiser perguntar alguma coisa, é uma delícia. Eu queria aproveitar esse intervalo para dizer que semana que vem, domingo que vem, é Paulo André, do Grupo Galpão. No outro, Marcelo Genesi, nosso convidado do episódio 17. E, por último, Márcia Brandão, convidada do episódio 21. Tá bom? Diga, querido. Eu voltei aqui. Eu tenho essa primeira edição do livro Água Viva, da Clarice Lispector. Olha, que riqueza! Bonita.
linda, né? É de quando, Marcelino? Vamos ver aqui, é de 1900. Deixa eu ver aqui de que ano que é, para pegar aqui. 1973. Só que, olha só, esse exemplar ele está dedicado a um escritor que eu amo, que é o escritor Campos de Carvalho, é um escritor mineiro que escreveu A Vaca de Nariz Sutil, A Lua Vem da Ásia, O Púlparo Búlgaro e Chuva Imóvel. É um escritor extra que era muito amigo da Clarice. Então, esse exemplar foi do Campos de Carvalho. Olhem só, é dedicado ao Campos de Carvalho pela Clarice. Que riqueza, meu Deus! Sensacional, gente. Agora, olhe o que ela diz para o Campos de Carvalho, que era um escritor também muito surreal, muito cheio de imagens, de buscas. Ela diz para o Campos de Carvalho: a Campos de Carvalho, que teve a delicadeza de apanhar no chão um parafuso. Para Campos de Carvalho, que teve a delicadeza de apanhar no chão um parafuso. Clarice Lispector, Rio, 25 de abril de 1974. Há delicadeza e há, sim, uma entrega que você fez com que você apanhou alguns parafusos no chão para a gente, com muita delicadeza. A gente acreditou nisso e muito obrigado por ter aí nos recuperado um pouco do nosso verdadeiro juízo necessário para enfrentar isso. Porque o que se diz é, olha, não perca tempo com o que você não seja. Então, é um pouco o que você fez, era o que a Clarice fazia e era o que o Campos de Carvalho fazia. Você falou de Água Viva, eu arrepiei, porque, de fato, tem uma conversa muito direta com esse universo aqui. É água, é movimento, é busca. E eu não tinha lido, Marcelino, isso que é o mais surreal. Jura? Como é que as coisas estão em nós, Tinha né? que chegar assim para você, né? Você é co-irmão. Você é co-irmão da Clarice. A gente encontra... Não, gente. Eu achava que era de Guimarães Rosa, parentesco regional, mas... É outro danado. É outro danado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém da sua companhia que está conferindo aí esse bate-papo? Laura, tem mais alguma pergunta? As perguntas que eu queria, eu fiz. Aqui o papo, acho que poderia a gente ficar aqui conversando, né? Vi algumas entrevistas do Marcelino, falei para o Paulo hoje, Marcelino, fiquei com vontade de ser amiga de Marcelino. Por favor, já somos amigos e amigas. E me mande seus trabalhos, vamos trocar ideia aí. Eu vou mandar. A gente tem que se juntar. A gente tem que se juntar. Aqui. Vou fazer isso essa semana, vai ser muito importante saber do seu olhar. Marcelino, eu queria te dizer que depois do episódio da Masculina, não só a minha estante, como a estante de muitas pessoas, porque a gente teve esse retorno, mudaram, e mudaram muito a partir da sua perspectiva. Quem são as editoras que fazem sua cabeça? Quem são os autores que fazem sua cabeça? Tem mulheres na sua estante, mulheres negras, homens e mulheres trans, editoras alternativas, a voz da periferia está na sua estante. E isso se alastrou para tudo, se alastrou para os meus filmes, para os meus catálogos inteiros. E é engraçado que na pandemia eles foram uma companhia muito poderosa também. E foi engraçado que rolou uma limpa de muitas coisas que o Marcelo Genesi fala no episódio dele, e a Márcia Brandão também, desse varejo externo, que eu acho que para a gente que lida com o sensível, que lida com o delicado, que lida com as antenas, para transformar em matéria literária, matéria teatral, matéria o que for, eu senti que essas interferências também se dissiparam, ou foram interrompidas também, para olhar um pouco para dentro, sabe? Eu acho que é isso. Não há dúvida. O que eu tinha te perguntado, e eu sempre falo e provoco isso em vários momentos, com as oficinas que eu coordeno, é assim, olha para a tua estante, e eu sempre falei isso, olha para a tua estante e olha só, se você tiver só livros de uma determinada editora, quem está sendo dona da tua estante é a editora, não é você.
que a editora, possivelmente sendo grande, tem um capital de divulgar aqueles autores, aquelas autoras. Você tem algum autor ou autora independente, alguém que vende o próprio livro, e as editoras pequenas, e os escritores indígenas, e as escritoras indígenas, os escritores negros e negras, e os escritores trans, e as editoras pequenas, e os zines. É muita coisa. Então, a gente começa a pensar e dizer, de fato, claro que a gente vai correndo para um canto, correndo para outro, às vezes não tem como encontrar esses autores e autoras. Eu até falo, nossa, hoje a gente está numa fase tão tecnológica, eu digo, o Google pode nos ajudar a encontrar autores e autoras. Eu falo nas minhas oficinas já há um tempo, desde que o Google existe, eu digo, coloca lá no Google, autores contemporâneos em Assunção, no Paraguai. Você vai encontrar autores e autoras que estão escrevendo nesse exato instante em Assunção, no Paraguai. Atores e atrizes, companhias teatrais em Moçambique, em Maputo. Vamos lá. Quais são os atores, artistas de revistas independentes em Teresina, no Piauí? Então, o Google está dando isso para a gente. Quando a gente vê, a gente é amigo de uma pessoa no Facebook que escreve no mesmo momento que eu estou escrevendo, está escrevendo lá no Chile, lá na África, lá em Santa Catarina, em Belo Horizonte, é muita coisa. E aí a minha viagem é essa. Sempre foi, quando estou aqui, eu digo, deixa eu ver. Naquele momento em que eu digo o romance está travado, e eu não estou indo para lugar nenhum, tem coisa para fazer. Aí eu coloco grupos literários em Rio Branco, escritores e escritoras aqui que estão escrevendo, aí pega uma cidade da África e coloca o mínimo que a gente encontra, uma coisa extraordinária. É tanta gente escrevendo, tanta gente fazendo coisa boa. Isso vai ampliando a visão da gente e mostrando que a gente não está sozinho, não está sozinho. Coisa mais linda, mais necessária. Eu também sinto isso. Marcelina, a gente já está com o tempo encerrando, mas eu queria te fazer um pedido dos vários. Sim. Queria que você convidasse as pessoas para assistirem ao nosso espetáculo. Mandasse uma mensagem de por que bateu no seu tambor, Marcelino? Conta pra gente. O que bateu no meu tambor foram outros tambores. Venham assistir ao espetáculo com Paulo Azevedo, Heróis, para a gente trabalhar a possibilidade aí de lírica, de delírica, de estar juntos, de estarmos juntos da palavra, estarmos juntos do teatro físico, humano, necessário. É um espetáculo necessário. Vamos comungar, estar juntos aqui nesse mesmo abraço. Muito obrigado, Paulo. Meu herói. Ai, que lindo. Marcelina, eu não vou terminar chorando, pelo amor de Deus. Amado, muitíssimo obrigado. Laura, brigadíssimo. Vocês ficaram com a gente até aqui. Muitíssimo obrigado. Marcelino, prazer imenso. Obrigada. Prazer, Laura. Muito obrigado, Laura. Até breve. Beijo, Paulo. E parabéns. Até um beijo. Todos e todas da equipe estão de parabéns. Obrigado, querida. Gente, até semana que vem.